Queridos amigos, é um prazer revê-los aqui no canal Inteligência em Dia, onde compartilhamos estratégias simples, mas eficazes, para ajudá-los a se manterem saudáveis após os 60 anos. Hoje, quero que vocês reservem apenas alguns minutos para ouvir isso com atenção. Você acredita que o que faz nos primeiros 5 minutos após acordar pode impactar diretamente a sua longevidade e a sua saúde geral pelo resto da vida? Não estou falando de nada dramático. Estou falando de pequenas ações, como o que você bebe primeiro, como você se movimenta ou o que come ao se levantar, que podem determinar se você vai se manter saudável até os 85 ou até mesmo os 105 anos. A ciência já comprovou isso. Alguns idosos que adotam esse simples hábito matinal conseguem reduzir o risco de derrame, preservar a memória afiada e manter a força física de uma pessoa muito mais jovem por décadas. Mas aqui está a triste verdade. A maioria das pessoas com mais de 65 anos ainda não sabe disso, ou até sabe, mas escolhe ignorar. Mas você não vai ignorar, porque hoje eu vou te mostrar passo a passo a rotina matinal de 5 minutos, com 5 etapas específicas, que os maiores especialistas da medicina chamam de fórmula de ouro, para aumentar a longevidade, a força e a clareza mental na velhice. Mas antes de entrarmos nos detalhes, quero começar com um aperto de mão simbólico e uma pergunta rápida para te conhecer um pouco melhor. Qual é o seu nome e de onde você está assistindo a este vídeo? De qual cidade ou país? Deixe um comentário aqui embaixo para que eu possa saber mais sobre os meus espectadores, porque eu realmente valorizo essa comunidade de pessoas mais velhas que estão ativamente assumindo o controle da própria saúde. E se você gosta de conteúdos práticos e fáceis de aplicar como este, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se e ativar o sininho de notificações. Assim você não perde a próxima dica poderosa para viver mais, com mais saúde e independência. Para que você compreenda claramente o verdadeiro impacto desse hábito, deixe-me contar a história de Harold, um homem mais velho que acreditava que sua saúde já não tinha mais salvação, até que começou a fazer uma coisa muito simples todas as manhãs. 2 anos atrás, Harold começou a perceber um declínio claro na sua saúde. Sentia-se constantemente cansado. Suas articulações doíam todas as manhãs, e os resultados de seus exames cardiovasculares eram sérios o suficiente para que seu médico emitisse um alerta forte. Harold me contou que chegou a pensar: talvez eu não viva o suficiente para ver meus netos crescerem. Mas então tudo mudou quando um vizinho, um médico aposentado, compartilhou com ele uma rotina matinal simples de 5 minutos. A princípio, Harold estava cético, como muita gente, mas resolveu tentar, porque nas palavras dele, eu não tinha nada a perder. E em poucas semanas, ele começou a sentir a diferença. 6 meses depois, seu médico ficou surpreso com as melhorias nos seus indicadores de saúde. Pressão arterial, colesterol e até o eletrocardiograma mostravam um progresso impressionante. Agora, com 70 anos, o corpo de Harold se assemelha ao de um homem saudável de 55 anos. Sinto como se tivesse recebido uma segunda chance de viver, me disse Harold. E tudo começou com apenas 5 elementos simples que ele foi acrescentando, pouco a pouco, à sua rotina matinal para acordar o corpo com suavidade a cada novo dia. Elemento número 1, o protocolo de hidratação matinal. No momento em que você abre os olhos pela manhã, seu corpo já está em um estado sério de desidratação. Mesmo que você não sinta sede durante toda a noite, o seu corpo perde silenciosamente quase meio litro de água através da respiração e da transpiração, sem receber nenhuma reposição. Essa desidratação não apenas faz você se sentir cansado, ela também faz com que o sangue fique mais espesso, o que aumenta a pressão sobre o coração e os vasos sanguíneos.
Essa é uma das principais razões pelas quais derrames e ataques cardíacos têm mais chances de acontecer nas primeiras 1 a 2 horas após acordar, especialmente em adultos com mais de 65 anos. Segundo especialistas da Universidade de Harvard e da Cleveland Clinic, começar o dia com uma hidratação adequada pode reduzir significativamente os riscos cardiovasculares, além de melhorar a circulação, o funcionamento do cérebro e o desempenho do metabolismo. Então, o que exatamente você deve fazer? É muito simples. Assim que acordar, antes mesmo de sair da cama, beba cerca de 480 ml de água em temperatura ambiente com 1/4 de um limão fresco espremido. Por que água em temperatura ambiente? Porque a água fria faz com que os vasos sanguíneos se contraiam, o que desacelera a circulação. Exatamente o que você não quer em um momento em que seu coração e cérebro mais precisam de oxigênio. Já a água em temperatura ambiente ajuda a dilatar os vasos sanguíneos e favorece imediatamente um melhor fluxo sanguíneo. E o limão? O limão fornece eletrólitos naturais, potássio e vitamina C. Todos eles contribuem para suavizar as artérias, regular a pressão arterial e oferecer leves benefícios anti-inflamatórios. Essa é uma das formas mais simples de acordar o seu sistema cardiovascular, sem precisar de nenhum medicamento. Mas aqui está a parte mais importante: o tempo certo. Você precisa beber isso no primeiro minuto após abrir os olhos, antes do café, antes do chá, antes de comer qualquer coisa. Só essa pequena ação, feita todas as manhãs com regularidade, pode causar um grande impacto na sua circulação e na sua longevidade a longo prazo. No entanto, a água é apenas uma parte da equação. Para realmente fazer sua circulação fluir, não basta apenas abastecer o sistema. Você também precisa ativar o fluxo no momento em que sai da cama. E o segundo elemento que vou compartilhar com você agora é uma sequência de movimentos simples que leva exatamente 60 segundos. Mas, segundo os principais cardiologistas, ela pode reduzir significativamente o risco de AVC e melhorar drasticamente o fluxo sanguíneo para o cérebro ao longo do dia. Aliás, se você ainda está assistindo a este vídeo até aqui, fico muito feliz. Isso mostra que você está refletindo seriamente sobre a sua saúde. Deixe um comentário com o número 1 aqui embaixo para eu saber que você ainda está comigo. Adoraria ver quem está engajado e comprometido nessa jornada. Elemento 2. Reinício da circulação nos primeiros 60 segundos. O segundo elemento dessa rotina matinal de 5 minutos é ativar a circulação sanguínea. E o segredo é fazer isso nos primeiros 60 segundos depois de sair da cama. Após passar a noite toda deitado, o sangue tende a se acumular na parte inferior do corpo, especialmente nas pernas. Essa queda temporária na circulação pode causar uma redução no fluxo de oxigênio para o cérebro, o que frequentemente leva a tontura, desequilíbrio e, em casos mais graves, coágulos sanguíneos, especialmente entre os idosos. Pesquisas da Universidade Johns Hopkins mostram que, se o sangue não for redistribuído adequadamente logo após acordar, você tem mais chances de começar o dia em um estado de lentidão circulatória, com vasos sanguíneos contraídos e fluxo limitado para o cérebro. A doutora Eleanor Thomas, especialista em circulação geriátrica, afirma que apenas uma sequência de movimentos de 60 segundos pode aumentar o fluxo sanguíneo para o cérebro em mais de 40%. Isso não só reduz o risco de AVC, como também faz você se sentir mais alerta, revigorado e pronto para começar o dia. Esse exercício é fácil de fazer, não requer nenhum equipamento e pode ser feito bem ao lado da cama. Assim que você se levantar, fique em pé com a postura ereta e os pés afastados na largura dos ombros. Levante os 2 braços esticados acima da cabeça enquanto inspira profundamente pelo nariz. Então,
Abaixe os braços lentamente enquanto expira suavemente pela boca. Em seguida, gire os ombros para trás 5 vezes e depois para frente 5 vezes. Por fim, faça 10 elevações de calcanhar, levantando os calcanhares do chão e depois baixando-os lentamente. Isso ajuda a empurrar o sangue das pernas de volta para o coração, funcionando como uma bomba natural. Essa rotina inteira leva apenas cerca de 1 minuto, mas o impacto pode durar toda a manhã. Você vai perceber que sua mente fica mais clara, o corpo mais aquecido e aquela sensação de lentidão que geralmente aparece ao acordar simplesmente desaparece. É um hábito pequeno, mas se for feito diariamente, pode fortalecer tanto sua saúde cardiovascular quanto cerebral ao longo do tempo, sem precisar de medicamentos. Depois que seu corpo está adequadamente hidratado e sua circulação ativada, ele entra em um estado no qual está pronto para absorver nutrientes. Mas aqui está algo que a maioria das pessoas não percebe. Se você pular a ingestão de proteína nos primeiros 30 minutos após acordar, seu corpo começará a quebrar o próprio tecido muscular para produzir energia. Esse é um processo silencioso, mas muito comum entre pessoas com mais de 65 anos. E se não for tratado a tempo, pode levar a uma perda progressiva de massa muscular, mesmo que você se alimente bem ao longo do restante do dia. Por isso, o próximo elemento que vou compartilhar com você, o método do horário da proteína, é fundamental para preservar a força muscular, a flexibilidade e a independência a longo prazo à medida que você envelhece. Elemento 3. O método do horário da proteína. O terceiro elemento dessa rotina matinal de 5 minutos é consumir proteína no momento certo. E esse momento não é o almoço nem o jantar. É nos primeiros 30 minutos após acordar. Muita gente pensa que desde que consuma proteína ao longo do dia está tudo certo. Mas para adultos com mais de 65 anos, o momento em que você ingere a proteína importa tanto quanto a quantidade que consome. De acordo com pesquisas do National Institute on Aging, Instituto Nacional de Envelhecimento, entre 3h da manhã e 8h da manhã, o corpo envelhecido entra em uma fase em que a quebra muscular se acelera mais do que o normal. Se você não fornecer proteína durante essa janela de tempo, o corpo começará a quebrar seu próprio tecido muscular para usar como combustível, o que leva à perda de força, enfraquecimento do sistema imunológico e maior risco de quedas. A doutora Rebecca Fleming, especialista em nutrição geriátrica, explica que idosos que consomem de 25 a 30 gramas de proteína de alta qualidade dentro dos primeiros 30 minutos após acordar apresentam até 64% menos perda muscular ao longo de um período de 5 anos, em comparação com aqueles que pularam ou atrasaram o café da manhã. Em outras palavras, começar o dia com a quantidade certa de proteína pode proteger a maior parte da sua massa muscular pelo resto do dia. Obter o tipo certo de proteína pode ser muito simples. Você pode optar por um shake de proteína de soro do leite, whey protein, 4 a 5 claras de ovo com um ovo inteiro, ou um copo de iogurte grego misturado com uma colher de proteína em pó. Para vegetarianos, opções como tofu macio, queijo cottage ou uma proteína vegetal de alta qualidade feita de ervilha e arroz são ótimas alternativas. O que mais importa não é exatamente o que você come, mas quando você come. E a resposta é: o mais rápido possível após acordar. Se você já sentiu que está se alimentando bem, mas ainda assim está ficando gradualmente mais fraco, essa pode ser a peça que estava faltando, a janela de ouro da manhã, que você tem ignorado sem perceber. Ao simplesmente consumir proteína no momento certo, você não apenas vai se sentir mais forte, mas também terá mais energia, melhor mobilidade,
menos dores nas costas e ainda apoio para as funções cognitivas e cardiovasculares. Proteger e preservar a massa muscular é essencial, mas o próximo passo é garantir que esses músculos e articulações possam realmente se mover com liberdade e suavidade logo no início do seu dia. Essa é uma parte que muitas pessoas ignoram e é uma das razões pelas quais a rigidez, a dependência e as quedas frequentes são tão comuns após os 65 anos. Vamos passar para o quarto elemento, sequência de mobilidade de 90 segundos. Depois de uma noite inteira sem se mover, não é só a circulação sanguínea que desacelera. Suas articulações e músculos também ficam rígidos e menos flexíveis. Isso pode ser especialmente perigoso para os idosos, porque mesmo um movimento simples e descuidado, como se abaixar, girar o tronco ou sair da cama do jeito errado, pode levar a escorregões, distensões musculares ou lesões articulares. Infelizmente, muitas pessoas enfrentam dores crônicas nas articulações, redução da mobilidade ou até mesmo perda da independência, simplesmente porque pulam alguns minutos de movimento leve todas as manhãs. De acordo com especialistas em ortopedia da Mayo Clinic, o fluido que envolve suas articulações, chamado fluido sinovial, tende a ficar mais espesso durante o sono. Se você não aquecer ativamente e afrouxar esse fluido por meio de movimentos suaves, os primeiros movimentos do dia ocorrem sob condições de alto atrito, o que leva a pequenas lesões repetitivas que, com o tempo, se transformam em artrite crônica ou degeneração das articulações. A solução é simples. Depois de concluir o seu reset de circulação, reserve mais 90 segundos para fazer uma sequência suave que lubrifique suas articulações e aqueça os principais grupos musculares. Comece sentando-se na beirada da cama e gire os tornozelos 10 vezes no sentido horário e depois 10 vezes no sentido anti-horário. Em seguida, faça movimentos circulares suaves com os joelhos, cerca de 10 rotações para cada lado. Depois, fique de pé, segurando em uma cadeira ou na cama se necessário, e incline suavemente a parte superior do corpo de um lado para o outro, 5 vezes para cada lado. Gire o tronco lentamente para a esquerda e para a direita e finalize com 10 rotações lentas dos ombros para trás. Essa rotina toda leva menos de 90 segundos, mas vai ajudar suas articulações a se moverem com mais suavidade, reduzir a rigidez, apoiar seu equilíbrio e diminuir significativamente o risco de quedas, especialmente se você tem histórico de dores nas costas, nos joelhos ou na coluna. Agora que seu corpo está hidratado, a circulação está fluindo, os músculos estão nutridos e as articulações soltas, ainda falta uma última coisa. E é possivelmente a mais importante de todas: despertar o seu cérebro. Porque se a sua mente estiver lenta ou confusa, não importa o quão saudável esteja seu corpo, você não conseguirá aproveitar plenamente o dia que tem pela frente. Vamos agora ao último elemento desta rotina matinal de 5 minutos. Aquele que protege sua memória, melhora o foco e mantém seu raciocínio claro mesmo com o passar dos anos. Elemento 5. Exercício de clareza mental. O último elemento dessa rotina matinal não tem nada a ver com músculos ou articulações, mas tudo a ver com o órgão mais importante que determina sua qualidade de vida: o seu cérebro. Muitas pessoas acreditam que a perda de memória e o declínio cognitivo são inevitáveis após os 65 anos. Mas a ciência moderna está provando o contrário. Você pode, sim, manter clareza mental, reflexos rápidos e um raciocínio afiado, se ativar seu cérebro da maneira certa logo no início do dia. De acordo com pesquisadores do Brain Longevity Center da Universidade de Stanford, as primeiras horas da manhã são consideradas uma janela de ouro para a formação de novas conexões neurais.
Especialmente nos primeiros 30 minutos após acordar, o cérebro está altamente sensível à estimulação cognitiva e pode aumentar a produção de uma proteína crítica chamada BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, ou fator neurotrófico derivado do cérebro, que atua como um fertilizante para as células cerebrais. E não, você não precisa resolver problemas matemáticos ou estudar um novo idioma todas as manhãs para que isso aconteça. Um exercício simples, mas extremamente eficaz, é recordar mentalmente o seu dia anterior, de trás para frente. Após concluir os passos anteriores da rotina, sente-se calmamente, feche os olhos por cerca de 1 minuto e comece a visualizar o seu dia de ontem, partindo do jantar, passando pelo almoço até o café da manhã. Depois, lembre-se com quem você conversou, o que você fez, onde você foi. Tente se lembrar de tudo em ordem reversa, do mais recente para o mais antigo. À medida que isso fica mais fácil, você pode se desafiar ainda mais, voltando 2 dias em vez de 1, ou adicionando mais detalhes específicos. O que você usou, como estava o tempo, como você estava se sentindo. Exercícios como esses foram clinicamente comprovados para ajudar a manter a função cognitiva equivalente à de pessoas de 10 a 20 anos mais jovens. Apenas 1 minuto cada manhã e você não estará apenas fortalecendo a memória de curto prazo, mas também prevenindo ativamente o início da demência. Algo que muitos idosos temem silenciosamente, mas não sabem como abordar de forma proativa. Queridos amigos, no vídeo de hoje, vimos que apenas 5 minutos todas as manhãs, divididos em 5 elementos simples, podem fazer uma grande diferença. A hidratação adequada, o início da circulação, a ingestão de proteína no momento certo, a mobilidade das articulações e a ativação do cérebro podem criar uma base sólida para viver de forma mais saudável, mais afiada e mais independente após os 65 anos. Eu sei que isso pode parecer simples demais, mas são essas pequenas coisas aparentemente insignificantes que muitas vezes são negligenciadas. E é exatamente por isso que muitos idosos se tornam cada vez mais dependentes, enquanto alguns poucos continuam a viver livremente, com força e inspiração até os 90 anos. Se você me perguntar o que realmente determina a longevidade, eu não vou falar sobre medicamentos ou hospitais. Vou falar sobre os hábitos que você repete todos os dias. E amanhã é onde tudo começa. Então, amanhã, quando você abrir os olhos, tente seguir esses 5 passos. Você não precisa mudar toda a sua vida. Apenas comece com a maneira como você começa cada dia. Se as informações de hoje foram úteis para você, por favor, clique no botão de curtir, deixe um comentário compartilhando qual elemento você começará a seguir amanhã pela manhã. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para que eu possa continuar te apoiando nessa jornada rumo a uma vida mais longa, saudável e significativa. E se você tem entes queridos ou amigos com mais de 65 anos, não hesite em compartilhar este vídeo com eles, pois você pode não estar apenas dando conselhos, mas oferecendo a eles uma oportunidade de viver de forma diferente.